Com licença, estou chegando para trazer a você uma estrutura sintática encontrada numa prova Covest de 2019. Observe, logo aqui acima da minha imagem. Isso significa que, se o governo tivesse ouvido os cientistas, aumentaria as horas de educação física, diz Lent. E todo esse termo aqui está entre aspas. Não é isso? Abriram aspas aqui, fecharam aspas aqui. Educação física, em seguida fecharam aspas. Eu pergunto a você, qual é a função sintática de toda a citação? Ora, é só você observar o que vem logo em seguida a citação. Diz Lent. Lent é o sujeito, diz. Diz o quê? Quem diz alguma coisa. E toda a citação é o complemento do verbo dizer. É o objeto direto do verbo dizer. Então, toda a citação é o nosso complemento verbal, ou seja, é o nosso objeto direto do verbo dizer. Não se trata de um objeto direto oracional. Ou seja, não se trata de uma oração subordinada substantiva ao objetivo direto. De forma alguma. Você tem um período composto por subordinação substantivo ao objetivo direto. Vou repetir. Você tem um período composto por subordinação substantivo ao objetivo direto. Legal? Vou mostrar para você. Acompanhe. Se o governo tivesse ouvido os cientistas, se lembra o quê? Uma oração subordinada, substantiva, adjetivo adverbial. Se, olha o se. Se o governo tivesse ouvido os cientistas, claro, uma oração subordinada adverbial condicional. Quem é a principal? Aumentaria as horas de educação física. Então, observando, a partir da conjunção se, eu já tenho um período composto por subordinação. Onde a primeira oração, se o governo tivesse ouvido os cientistas, justamente essa oração aqui, se o governo tivesse ouvido os cientistas, essa é a oração subordinada adverbial. E à direita você tem a principal, aumentaria as horas. Mas se você olhar à esquerda da subordinada adverbial condicional, você tem. Isso significa algo, não é isso? Ora, isso é o sujeito, significa é o verbo transitivo direto, e aí você tem como complemento do verbo significar que se o governo tivesse ouvido os cientistas, aumentaria as horas de educação física. Ou seja, todo o período composto por subordinação, agora, é objeto direto do verbo significar. Entende o que eu estou dizendo? Ora, isso é o sujeito, preste atenção. Significa o verbo transitivo direto, significa o quê? E toda essa área que eu marco aqui, se o governo tivesse ouvido os cientistas, aumentaria as horas de educação física. Tudo isso aí é o objeto direto do verbo significar. Então você tem um período composto por subordinação, é isso? Complementando o verbo significar. Agora, se você ficar alerta apenas a essa área que eu demarco, você vai ter duas orações. Uma é a oração subordinada adverbial e à direita a oração principal. Se o governo tivesse ouvido os cientistas, é a subordinada adverbial condicional, conforme eu falei, aumentaria as horas de educação física, é a principal. Então, se ficar na relação dessas duas orações, você tem, sem dúvida, uma subordinada adverbial e a direita a principal. Mas o que é todo esse período composto por subordinação em relação ao que ficou à esquerda? Ora, isso significa algo, não é isso? Ora, significar um verbo transitivo direto, então todo esse período composto por subordinação
é o objeto direto do verbo significar. Legal? Então, tudo isso aqui é um período composto por subordinação, substantivo, objetivo direto para o verbo significar. Agora, o que eu quero, por último, é que você observe que todo esse período composto, que é a citação, exerce uma função sintática para o verbo dizer. Diz, lente, diz. Diz o quê? Então, o período composto por subordinação, agora demarcado, ou seja, com a subordinada adverbial condicional para a principal à sua direita, ou com todo o período composto por subordinação, a partir do si até a educação física, como objeto direto para o verbo significar, toda essa estrutura complexa agora é objetivo direto. É objetiva direta a estrutura em relação ao verbo dizer. Legal? Então aqui você tem uma conjunção integrante que, após significar, você tem uma conjunção subordinada adverbial condicional, se. Legal? E por último, é bom lembrar esse paralelismo sintático. Tivesse ouvido, que é o pretérito imperfeito do subjuntivo, marcando paralelismo com aumentaria, que é o futuro do pretérito do indicativo. Valeu? Enfim, fiquemos por aqui para o vídeo não se alongar. E, claro, logo, logo, eu estarei de volta com mais foco quanto às fenomenologias da nossa língua portuguesa na realidade das provas públicas. Um abraço, professor Edivaldo Ferreira.